Queridos, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, no verso 2, Coríntios, 2 de Coríntios, capítulo 2, verso 18, nós vamos estar lendo, verso 8, desculpa. Todos acharam? Quantos acharam, digam amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então vamos esperar os irmãos misericórdia. Todos acharam? Amém. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, no verso 8, diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Nós vamos tratar um pouco acerca desse texto. E aí eu quero começar essa palavra fazendo duas perguntas. Primeiramente, quem aqui é líder de célula? Levante a sua mão. Quem lidera uma célula, uma equipe, um grupo ou um departamento na igreja? Levante assim sua mão para que eu lhe veja. Ok. Quantos pastores temos aqui? Ok. Eu não vou perguntar apóstolo, porque eu já sei, já vi ele ali. E nem ao bispo, porque já vi, só tem você de bispo. Tem outro bispo? Não, né? Só tem pastor, apóstolo e bispo, ok? Esse versículo, e você é o que, bispo também? O que gritou ali? Esse versículo que está descrito na palavra de Deus, ele vai tirar uma moldura de infalibilidade de um líder que alguém muitas vezes colocou sobre nós. Que nós somos infalíveis, que alguém colocou isso dentro de nós e que muitos ficam olhando para nós e nunca vão admitir que muitas vezes em nossas atitudes equivocadas nós vamos ter atitudes de infalibilidade. Então esse texto ele vai retratar exatamente o que Paulo diz. Quando foi provado além das minhas forças e cheguei a desesperar da vida. É assim que muitos de nós nos encontramos em algumas vezes quando ficamos desesperados por alguma pessoa. E aí você pode me perguntar aí, você que está me ouvindo nessa noite, e crente, desespera? E pastor, desespera? E você pode estar perguntando também, meu Deus, mas pastor, não é um poço de fé? Como que pastor, como que um líder, como que alguém está na linha de frente, que está tangendo um rebanho, se desespera? Nós não somos um poço de esperança, de positivismo, de acertos. As pessoas a quais nós cuidamos, pastoreamos, não querem ver a gente simplesmente de uma forma equivocada. Na verdade, elas não querem que a gente sofra nunca. Tem gente, bispo, que pensa que a gente não toma nem água. Meu Deus, o Davi toma água, mas ele não é um poço de unção. Sabe que o dia que você vai pregar, e eu passei por isso daqui no congresso passado, no primeiro dia, o dia que você vai pregar e o Senhor diz assim: eu vou te usar hoje.
Não, hoje eu vou te usar com muito poder. E aí você ministra e diz, poxa vida, hoje não foi meu melhor dia. O Espírito de Deus disse que ia me usar, e o que foi que houve, o que aconteceu? As pessoas estavam esperando tanto de você na sua reunião, na sua célula, porque tem alguns líderes aqui que se preparam a semana inteira para ministrar numa célula. E às vezes as pessoas estão ali esperando muito de nós, por algum motivo. Alguém um dia disse para nós que a gente não pode sofrer nunca, que a gente não pode demonstrar sentimentos, emoções, sofrimentos, fraquezas. Colocam em nós uma moldura acerca de um líder, de um pastor, e é como se dissesse que ela precisa ser infalível. E se ele tiver alguma dificuldade, ele não pode falar para ninguém. Ele não pode dizer isso para ninguém e nem pode expressar isso para ninguém. Esses dias eu estava lidando com situações muito difíceis na minha geração e eu não estava com uma cara muito boa. E um dos meus 12 chegou e eu falei isso para o pastor Noboyuki e ele riu tanto. Eu sou um indivíduo sempre muito alegre, mas a tribulação estava tão grande. E ele disse assim, que cara é essa? Não é o Senhor mesmo que diz que nós temos que ser resilientes? Não é o Senhor que fala que a gente não pode olhar para a circunstância? E aquele engasgo na garganta ficou ali. E eu disse, ei, eu sou gente. Ei, eu também sou alma. Diga para o irmão que está do seu lado, diga, ei irmão. Diga, você também é alma. Você também é alma. Acontece que todo líder, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, todo jovem, porque eu sou jovem. Sim, eu sou jovem. Eu estou até vestido de jovem. Aqui, ó, sapato de jovem. Só em congresso de jovem que eu faço isso. Mas líder, pastor, chefe de departamento, também se cansa. Tem seus cansaços físicos, espirituais, emocionais, ministeriais. Todo líder está sujeito a um colapso ministerial. E apagar uma vela, como uma vela que se apaga, que queimou mais do que deveria, mais do que poderia queimar. E às vezes nós saímos da nossa casa e vamos ministrar em alguma cidade, em algum outro estado. Ministramos, saímos para comer. Por isso que eu fiquei assim. Saímos para comer e depois queremos descansar, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, Iranildo? Ah, não, eu vou comer e depois eu vou para o hotel, eu vou descansar na casa do irmão. Mas quando nós chegamos naquele lugar de descanso, achamos que vamos descansar, ouvimos o pastor dizendo assim, ou o apóstolo, né? Ou um líder dizendo, vamos conversar? Foi Deus que lhe enviou aqui. Foi Deus que lhe trouxe aqui. Estou precisando, pastor, tanto desabafar. E alguns meses atrás eu ouvi um pastor dizendo, pastor, me ajude. Eu estou desistindo de tudo. Eu quero largar tudo. Me ajude. Às vezes nós somos enviados como um livramento de Deus para aquelas pessoas a quais nós estamos indo ministrar.
Porque levamos uma palavra que é de Deus, é da palavra de Deus, vem do trono de Deus, e essa palavra vai de encontro à vida dessas pessoas como um grande livramento. E eu quero lhe dizer que nessa noite Deus vai te dar um grande livramento. E aí você pode perguntar, por que essas coisas acontecem? Como explicar para uma igreja, para uma ovelha, como explicar para um discípulo que o seu líder, que o seu discipulador, que o seu pastor foi embora, porque não aguentou a pressão do ministério? Como que se explica isso? As pessoas, os líderes, às vezes, doutora psicóloga, às vezes, elas mergulham em angústias, e muitas vezes elas nem conseguem sair de lá. Porque logo então vem a depressão. E nós estamos tratando uma pessoa, na verdade minha esposa, com uma depressão muito difícil, que chegou a cortar todos os pulsos e as pernas, ticando que nem um peixe, de tanta depressão. Eu estou falando de uma mulher que foi tremendamente usada por Deus para levar Jesus em algumas nações, alguns países, alguns estados. Por que será que a gente pensa que aquele herói do altar, do púlpito, carregado de fé, de unção, carregado de inteligência, de sabedoria, de conhecimento, é um super-herói? Eu quero lhe dizer que o seu líder, o seu pastor, também é alma. Que às vezes estamos no altar ministrando sobre cura, quando a nossa alma sangra, quando a nossa alma geme, e está na hora da gente pensar em nós, não só como fachada, não só como uma imagem que as pessoas têm que ver e diz: uau, que poder é esse? Está na hora de nós mesmos olhar para nós e uns para os outros como uma alma. Porque nós dizemos, precisamos ter amor pelas almas, ganhar as almas, mas um ganhador de almas também é alma. E muitas vezes ele está ganhando almas, e muitas vezes ele está perdendo a sua própria alma. Um dia eu fiquei hospedado na casa de um pastor, falei isso ao apóstolo Petriz ali, na casa de um casal de pastores, e eu fiquei hospedado no escritório desse casal. Colocaram lá um colchão, e eu fiquei lá. E de repente eu ouvi uma discussão na cozinha, e eu abri a porta do quarto e fui lá. Era esse pastor e a esposa discutindo, e eu presenciei essa guerra, e eu não sabia como agir, porque eu fiquei olhando. Eu nunca vi meu pai brigando com minha mãe. Eu sou casado há 15 anos. 15 anos. 16 anos. É 15 e alguns meses. E eu nunca briguei com minha esposa. Ela nunca disse que eu era feio e nem eu disse nunca que ela era feia. Mas eu vi o pastor brigando com a pastora e eu fiquei sem ação. E de repente ela pega um copo e ela lança na parede da cozinha e o copo quebra. Gostou, né? Não era na tua casa. E ele estava fazendo um jantar para mim e para ele e para a esposa.
E aquele jantar ficou cheio de vidro quebrado. E depois ele disse, tem problema não, pastor, eu lavo, vai sair tudo. E quando eu fui comer aquele negócio, eu dizia, meu Deus, que não tenha nenhum pedaço de vidro, que saia cortando tudo dentro de mim. E aí eu disse, pastor, qual foi o problema? E ele disse, pastor, essa mulher é muito chata. E aí eu fui com eles para o culto, como se nada tivesse acontecido. E lá ele deu um sabão na igreja, porque a rede de casais estava vazia na última quarta-feira. E aí eu olhei para Deus e disse, por que será que a rede estava vazia? E aí, queridos, a gente esquece também que pastor se irrita, sabia? Pastor se irrita com a esposa também se irrita com o marido. Perguntaram um dia, e eu vi isso aqui no YouTube para a esposa do Billy Graham, algum dia a senhora pensou em divórcio? E aí ela respondeu, eu? Nunca, mas em assassinato algumas vezes. Ei, mulher de líder, mulher de pastor também se irrita. Pastor e líder também é chato. Pastor, pastora, líder também é alma. Porque existem conflitos dentro de nós que ninguém está se importando. Existem conflitos que passam dentro de nós que ninguém está nem aí. Ninguém se importa no boiuque. Contanto que nós, líderes, demos resultados. No púlpito, nas células, no crescimento. Só que nós temos que tomar cuidado de não nos achar na obrigação de nos tornarmos uma máquina de resultados, enquanto nós não estamos resolvidos dentro de nós. Enquanto a cura ainda não alcançou a nossa alma. E parece que às vezes nós temos que ser executivos do reino. Mercadores de um produto que não tratam da sua própria alma e morrem no altar. Muitos que morrem em depressão, morrem em situações tão cruéis, porque ninguém importa com os problemas interiores do líder. Portanto, que o culto seja cheio de unção, portanto, que o culto seja fervoroso, poderoso, a palavra seja poderosa, portanto, que a igreja continue crescendo. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração foi essa: é preciso entender hoje, nobres, jovens, líderes do avivamento, pastores, que o texto de Zacarias, no capítulo 13, verso 7, que Jesus repete também em Mateus, capítulo 26, no verso 31, quando diz: se o pastor for ferido, todo o rebanho se dispersará. Entender que dentro de nós há uma alma, é perceber que os nossos sucessos e fracassos estão relacionados à nossa alma. O meu sonho como pastor era nunca ter um discípulo que se levantasse contra mim. Quantos já sonharam isso também? Vocês não? Vocês já sonharam com isso? Nunca ter um discípulo que se levantasse contra você, que fosse uma pedra no seu sapato. Mas a experiência me mostrou que não dá para fazer todo mundo gostar de mim. Eu tenho 43 anos, irmãos.
Ao mesmo tempo que as pessoas me acham muito sanguíneo, eu sou muito observador de comportamentos, de temperamentos. E eu descobri que nem todo mundo vai gostar de você, né, Davi? Todo mundo gosta de você? Não. As pessoas vão falar de nós, irmãos. Você viu? Você viu a palavra que ele trouxe? Você viu a música que ele cantou? Nossa, você viu como ele engordou? Você viu como está a roupa dele? As pessoas o tempo todo estão observando, olhando para nós. Eu vivi uma experiência não muito boa ao longo do tempo do discipulado. Nós já estamos, a nossa igreja ontem, o MIR, fez 25 anos. E nós já estamos no discipulado há 22 anos. 21 anos no discipulado. E nesse tempo todo, nós vemos que não é difícil cuidar de pessoas. Não é difícil cuidar de jovens. Recentemente um discípulo falou isso para mim. E os que os outros já falaram. E um dia alguém falou algo ao meu respeito. Beto, um dia alguém já falou algo no Boiúque ao meu respeito, que eu nunca fiz. Disse algo ao meu respeito que eu nunca fiz. Isso me deixou muito triste. Doente na alma, muito triste dentro de mim. E isso estourou numa área da minha saúde. Eu entrei em um nível tentando segurar a onda. O nosso problema é segurar a onda, viu? Isso não é bom, não é psicóloga. A gente tem que botar para fora, né? Gritar: ah, sai daqui, diabo! Olhar para aquele que te fez mal e dizer: aparta de mim, Satanás! E quando o diabo vier, aí você vai fazer: ah! Né, Novoyuki? Como é que vai fazer? Ah! Mas às vezes a gente internaliza, entramos em colapso emocional. Ficamos doentes da alma. O colapso emocional foi tão grande que um dia me levou a pensar: eu não preciso disso. Passar por isso, não preciso disso. E aí eu comecei a questionar a Deus sobre todos os acontecimentos, e Deus me falou tanta coisa. E tudo que Deus me falou me livrou de tristeza, me livrou de depressão, me livrou de cansaços emocionais. Aí eu caí na real e Deus me ministrou. Você pensa que é o quê? Já pensou Deus falando isso para você? Você pensa que é o quê? E eu pensei assim: assim como? Como assim? Aí eu vi isso na pregação de um pastor outro dia, que dizia, eu achei muito interessante, eu digitei isso para falar para vocês, e até falei isso na base no domingo, e dizia assim: você é o motorista de um ônibus coletivo. Como assim? Você tem a obrigação de pegar o ônibus num ponto de partida e levar na parada final sem se preocupar com quem sobe e com quem desce. Quem sobe e quem desce não é da sua conta. O motorista de um ônibus não pergunta ao passageiro para onde ele vai e por que ele desceu. O Senhor disse: quando um passageiro quer descer, ele aperta o botão, a luz acende, o motorista para e nem pergunta:
Por que você vai descer? E lembre-se, sempre que um desce, outro sobe. Você está entendendo? Sempre que um desce, outro vai subir. A sua obrigação é fazer o ônibus chegar no ponto final sem acidente. Ônibus fala de ministério. Diga, ônibus fala de ministério. Nós entramos em depressão quando alguém vai. Sim ou não, irmãos? Ficamos arrasados. Ué, fulano saiu da igreja, foi embora. Desistiu, não aguentou. A pressão, entrou no colapso emocional e largou o ministério. Fulano, uau, era um homem de Deus. Era um menino usado por Deus. Você trabalha um novo membro, discipula ele, treina ele, faz dele um obreiro. E quando ele está bom, você diz assim: agora eu vou usá-lo. Vou colocá-lo num departamento na igreja, na função X. Vou colocá-lo para liderar uma célula. Aí um dia ele chega para você e diz assim: pastor, eu senti de Deus. Deus falou comigo. Eu vou embora. Aí você diz, como assim? Parecia que estava tudo bem, irmãos. E as pessoas vão embora, nos abandonam, nos deixam. E aí a gente entra de novo num colapso. E Deus me ensinou: não peça ninguém para que fique. Porque você não vai gostar da pessoa que vai ficar. Aquele que já decidiu ir, não peça para que fique com você. É difícil isso, irmãos. Outro dia um 12 meu chegou no gabinete e disse isso: pastor, eu vou sair da sua geração. Minha esposa não quer mais. Tá bom, meu filho. Vá com Deus. Porque o que as pessoas querem é a gente falar: não! Não se vá. Eu esqueci o resto da música. Não era do meu tempo. Eu sou mais novo do que vocês. Aquele que já decidiu ir, já está decidido. O meu tempo aqui terminou. E eu disse: não, terminou não. É você que quer ir. Porque as pessoas arrumam desculpa. E elas ainda querem colocar isso na conta de Deus. Meu tempo aqui acabou. Não, irmãos. A obra que Deus começa, Ele termina. O problema é que nós queremos que as coisas aconteçam da forma em que nós queremos. Agora veja bem. Como você não tem coragem de dizer que quer ir, você está dizendo: foi Deus quem mandou. Se nós não entendermos esses entranhamentos emocionais, nós seremos traídos por nós mesmos no nosso ministério. Nós precisamos entender isso, irmãos. Às vezes pregamos a palavra foi poderosa, e às vezes não. E no lugar de ficarmos alegres, às vezes saímos arrasados. E hoje a palavra da célula não foi boa. Hoje eu nem vi o povo na unção na célula. Hoje eu nem vi o povo chorando. E no lugar de sairmos tão felizes porque a palavra de Deus foi pregada, a gente sai arrasado. Poxa, ninguém me elogiou. Que chato. Ninguém disse para mim: uau, que palavra poderosa. E aí, queridos, nós somos traídos por nós mesmos no nosso ministério.
Às vezes nós perguntamos, será que isso é demônio? Está faltando um som na minha vida. Ei, olha para mim. Isso é humanidade. Não tem nada a ver com demônio. Isso é humanidade, queridos. Quando você prega, a adrenalina sobe. Você passa a ser um gigante, você passa a ser um gigante no altar. Todo líder, todo pregador é um gigante. Quanto mais pentecostal ele for, mais gigante ele também fica. Sim ou não? Ele cresce quando ele está com o microfone na mão. Às vezes nós estamos ouvindo um pregador e a gente fica sentado aí e o feedback é: se fosse eu, tinha falado isso. Se fosse eu, essa palavra eu ia acrescentar isso. Porque a adrenalina parece que vira um turbilhão, um vulcão dentro de nós. E alguns perdem a consciência e até entram em êxtase. Sim ou não? Sim. A adrenalina subiu. A serotonina, aquela substância que gera o bem-estar e a alegria e a felicidade que está em nós, entra em erupção. Só que o reservatório esvazia. O reservatório esvazia. E quando você termina de pregar emocionalmente, você está esvaziado. E aí, nessa hora, quantos aqui são casados? Esposa é muito bom, não é, irmãos? Esposa é muito bom, não é, irmãos? Tem algo estranho aqui, irmãos. Esposa é muito bom, sim ou não? Olha lá, irmão. E aí, quando você termina de pregar, você precisa de cobertura. Eu louvo ao Senhor porque minha esposa, ela é intercessora. Ela ama orar. Desde que eu conheço a pastora Vânia, ela ora todo dia, toda hora, todo instante, 24 horas. Às vezes eu digo, tu tá ficando doida. Que foi? Nada não, eu estou orando. Eu estou dirigindo, que foi? Nada não, eu estou orando. Meu Deus, ela não para de orar. Eu queria orar 10% do que minha esposa ora no Boiuque. Ela ora muito. Uma pesquisa americana, eu fui atrás disso, diz que todos os grandes líderes que caíram no momento de maior sucesso no seu ministério. Quando o ministério estava explodindo. Por isso que uma igreja americana, eu falei o quê? Igreja. Eu não estou falando de igreja brasileira, estou falando de igreja americana. E isso não é o caso dessa igreja, porque essa igreja aqui, irmãos, não é porque eu estou aqui não, não é porque eu estou na frente de você não, mas essa igreja aqui é fenomenal. Eu vim pregar. Só quem veio pregar aqui foi eu. Mas a igreja trouxe a minha esposa, Davi, e trouxe a minha filha, que está de férias. Igreja americana não leva pastor sem esposa. Ela leva o pastor e paga a passagem da esposa, porque depois da palavra poderosa que aquele pastor vai dar no congresso, na conferência, depois disso ele precisa de cobertura. Eu já cheguei, irmãos, no hotel, depois de uma conferência, e não falar com minha esposa, e no outro dia ela dizer, você está bem? Eu digo, amor, eu cheguei, acabado, destruído, capotei, dormi. Dormi que babei. Agora, se eu tivesse com a esposa no quarto, é outra coisa. Sim ou não? Sim ou não?
É assim que o irmão faz, né? Dorme que baba, né? Cearense não presta. Cearense não presta. Ainda bem que eu sou amazonense. Olha a minha cabeça, ninguém nunca vai poder tirar isso de mim. Nunca. Eles entendem que o momento mais perigoso de um ministério é sempre depois de uma boa pregação. Você sabia disso? Sua alma esvaziou e você está precisando dessa cobertura. Por que isso? Porque nós não somos anjos sem asas. Nós somos homens e mulheres normais, carregados de emoções. E a pergunta é, eu vou falar aqui de 2 homens e as manifestações de alma de cada um deles para a gente concluir essa palavra. A pergunta agora é, como está a sua alma? Pergunte para a pessoa que está do seu lado, como está a sua alma? Como está a minha alma? Sabe que alguns problemas que a gente passa no discipulado não é problema de discipulado, é problema da nossa alma. Já parou para pensar que por detrás de todo orgulhoso tem um complexo de inferioridade? Por detrás de todo orgulhoso sempre vai ter um complexo de inferioridade. Quem pisa nos outros tenta se compensar, machucando os outros, ferindo os outros. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, como está a sua alma? Deixa eu falar um pouco aqui de Elias. Elias é o único nome na Bíblia de quem a Bíblia faz questão de dizer homem comum. Diga isso, homem comum, semelhante a nós. Parece que diante da grandeza de Elias, o Espírito Santo faz questão de lembrar que Elias é apenas um homem. Diga comigo, eu sou um homem de Deus. Um homem de Deus mais homem. É isso que a gente se esquece. Homem de Deus, mulher de Deus, mais homem. Elias vive lá na região da Galileia, nas montanhas áridas, desertas de Gileade. A Bíblia diz que Elias, solitário, ele confia nas promessas de Deus para Israel. De longe, Elias vê Jezabel esfoliando o povo de Israel e matando os profetas do Senhor. Parece que Elias está naquela situação dizendo, deixa o mundo se acabar e eu não vou me envolver com esse problema de Israel. Espiritualidade, irmãos, é uma questão individual. Então, cada um que se vire, chega o momento que Jezabel destrói o altar do Senhor e edifica os altares de Baal e de Azera. Azera era uma divindade feminina correspondente a Baal, conhecida como a deusa da fertilidade e da vida. Baal é o deus da agricultura e dos montes. Elias acha aquilo um absurdo. E é nessa hora que Elias entra em cena. Elias entra em cena no pior momento espiritual de Israel, depois da saída daquele povo do Egito. E aí, queridos, é o pior momento espiritual que Jerusalém atravessava, e ainda pior do que o momento que Israel estava passando com Saul. Enquanto Elias entra em cena, ele diz assim, segundo a minha palavra, eu disse o quê? Eu disse o quê? A palavra de quem?
A palavra de quem? A palavra de Elias. Segundo a minha palavra, não haverá chuva sobre a terra por 3 anos e meio. Preste atenção aqui, queridos. Olha o nível de autoridade que estava sobre Elias. Olha o nível de autoridade que estava sobre o profeta. A minha palavra determina que o céu fique cerrado por 3 anos e meio. E Jeová chancelou a palavra dele. E a palavra de Deus diz que não choveu. 3 anos e meio sem chuva por causa da palavra do profeta. Esse é o primeiro ato profético de Elias em relação a Israel. Aí Jeová diz para ele: ei, Elias, sai fora. E o texto diz que Elias foi se esconder. Depois de um tempo escondido, Elias volta, está lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, e manda um recado para Acabe e diz assim: chama os profetas de Baal, Deus dos montes, e leva todo mundo ao monte. E eu vou desafiá-lo na casa dele. Ele não é o Deus dos montes. Eu nunca vou orar no vale, eu nunca vou orar nos montes, e o Deus que responder com fogo será Deus sobre Israel. Isso é um desafio, sim ou não? Isso é um desafio secreto, irmãos, porque toda a nação de Israel está assistindo. O movimento daquele povo, quando os profetas de Baal clamam, Elias até esnoba. Elias diz para eles: clame alto, possa ser que ele esteja viajando. Há aqui nesse texto um herói da fé, um gigante espiritual, um profeta usado por Deus, alguém que cresceu muito. Queridos, tem fase na nossa vida espiritual que se Lázaro morrer e deixar para o 5º dia, a gente vai lá para a frente da sepultura e diz assim: deixa comigo, que eu vou orar e ele vai ressuscitar. Sim ou não? Tem dia que a gente está assim. Mas tem fase do nosso ministério que, se nossa esposa sentir dor de dente, a gente vai chamar outro para orar. Ora lá pela minha mulher, ela está com tanta dor. Aqui é uma fase de gigantismo, quando Elias fez oração e diz assim: mostra para esse povo que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. A Bíblia diz que o fogo desceu, queimou o holocausto e ainda lambeu a água que Elias colocou no meio do altar. E o mais interessante, que eu sempre quis saber porque Elias jogou água, e o que tem a ver isso? Qual é a lógica de tudo isso? E aí eu li que um historiador diz que nos altares de Baal haviam dutos debaixo do altar, e que aqueles dutos ficavam cheios de combustível, e na hora da oração, os sacerdotes de Baal ficavam escondidos e acendiam fogo com combustível. Por isso que eles acreditavam que Baal era Deus. Mas naquele dia, nem colocando fogo no combustível debaixo do altar de Baal, não escondeu, porque onde há homem de Deus, chancelado pelo Espírito Santo de Deus, nenhuma marmota vai prevalecer. Eu quero lhe dizer que se você é profeta e Deus te levar a um lugar, nenhum mal vai prevalecer contra a tua vida, porque Deus vai chancelar a tua palavra, Deus vai honrar a tua fé, e Ele vai te tornar um gigante em meio à tribulação que você está vivendo. Mas quando Elias olha e diz: coloca água, faz o inverso, e o fogo vem, queima o holocausto e lambe toda a água.
A Bíblia diz que toda a nação se curvou e disse: só o Senhor é Deus. Você já viveu fases assim no seu ministério, que todo mundo reconhece Deus em você. Você passa, as pessoas te aplaudem, você chega no banco e o gerente fica de pé e te recebe na porta. Entra aqui no Buiuque. Não é assim? Não, né? Queridos, sabe por que isso acontece? Porque você está vivendo a fase do fogo. Era tão poderoso o ministério de Elias agora, que ele diz assim: mata os profetas de Baal. Aí o povo pega e mata todo mundo. Só que o texto diz assim, 1 Reis, capítulo 17, verso 38 a 41, o texto diz que quando terminaram de matar os profetas de Baal, está bem claro aqui no texto, e cada um voltou para a sua casa, para o seu lugar. Repita isso: cada um voltou para a sua casa, para o seu lugar. E o pastor ficou aonde? O pastor ficou lá, esperando o bilhete de Jezabel, porque é possível que tenha membros da sua igreja que você não sabe nem onde ele mora, dependendo do tamanho da sua cidade, ou o tamanho da sua igreja que você pastoreia. Tem pessoas que você ainda não teve condições, oportunidade de visitá-los na casa deles, mas eu quero lhe dizer que Jezabel sabe onde é a tua casa. Jezabel manda um bilhete: amanhã eu terei a tua cabeça numa bandeja, e os deuses me façam o dobro, se eu não cumprir com essa palavra. Aí começa aqui uma revelação da alma de Elias. Não é mais um gigante, agora é um pastor alma, que não está sendo aplaudido pela multidão. Agora é um pastor alma que não está sendo reconhecido pela multidão. E a Bíblia diz que ele foge para o deserto sozinho. Sozinho ele foi para o deserto, porque pastor alma, quando é visitado pela depressão, a primeira coisa que ele quer fazer é se esconder. O líder alma, ele quer se esconder. Por quê? Porque ele não tem condições de aparecer no púlpito e oferecer o seu espetáculo que ele conseguiu fazer ontem. E isso é que nós temos que ter cuidado, para que a nossa pregação não se transforme num show, ou não seja um show que esconde a alma que nós temos. Elias vai para o deserto, deita debaixo do zimbro, o zimbro faz sombra. Quando nós estamos em depressão, até o zimbro serve. E ali deitado, o anjo lhe aparece e lhe acorda. E aí ele levanta, come, bebe, dorme de novo, levanta, come, bebe, dorme de novo. O nome disso é alma. Mas a palavra de Deus diz que o anjo lhe acorda 2 vezes e ele come. E a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias, 40 noites, melhorou, ficou fervoroso, o seu ministério voltou a ser forte, de vento em popa. Mas Elias entra na caverna de novo. Olha o que acontece. Quando ele chega na caverna, ele tira a roupa de profeta, e diz: chega. Eu não sou melhor do que os meus pais. Eu vou fazer uma pergunta aqui, líderes, pastores. Quem aqui nunca pensou em desistir do ministério nenhuma vez? Nem precisa me responder. Nunca pensou. E eu quero te dar uma notícia: a maioria de nós já pensamos em recuar. E eu vou lhe dar uma notícia muito ruim e chata, que se você nunca pensou ainda, você ainda vai passar por esse momento.
Vai ou não vai? Sim ou não? Vai ou não vai? Vai ou não vai, irmãos? Aqui tem um momento que você diz, e agora? E agora? Sim. Eu preciso disso quando você é atacado, criticado, quando a sua mulher é atacada, quando o seu filho é atacado, quando você não é compreendido, quando um projeto na sua vida dá errado, quando o médico chega para você e diz, você precisa descansar, porque você está à beira do infarto. Quando o médico diz para mim, você vai morrer, você tem policisto nos seus rins, você vai morrer. Eu digo, é ruim, hein, que eu vou morrer. Todos têm um momento de Elias, mas ele disse, chega, basta. E aquele momento que você vê o seu filho chorando por causa do seu ministério. Porque a única função do mundo que o líder é chamado, o pastor é chamado, o obreiro é chamado e a família vai toda junta, é o nosso. Mulher do médico não precisa ser médica. O filho do médico não precisa ser enfermeiro. A mulher do advogado não precisa ser advogada. Mas a mulher do pastor, se ela não for dirigente da rede de mulheres e do círculo de oração, se o filho do pastor não aprender a tocar, ou líder da rede de jovem, e não arrumar uma função para eles, o povo vai dizer, eu tenho minhas dúvidas, se esse pastor é chamado mesmo, se esse líder é chamado mesmo. Olha como é que está a família dele. Um dia alguém perguntou para o meu enteado, Tiago, ele disse para mim, um dia alguém me perguntou, qual é o seu cargo na igreja? Ele disse, sou filho do pastor. A Bíblia diz que Elias entra na caverna e se esconde. Preste atenção aqui, eu já estou terminando. Se o próprio Deus não tivesse vindo visitá-lo, ele não teria saído de lá não, irmãos. Ele tinha continuado lá, porque se ele não saiu para ver o fogo, ele não saiu para ver terremoto, ele não saiu para ver saraiva, ele só saiu quando escutou uma voz branda na entrada da caverna que disse, o que fazes aqui, Elias? Tem muitos líderes que estão entrando na caverna da angústia, da depressão. E essa é uma oportunidade de ouvir Jeová na porta da caverna, dizendo, vem cá, eu quero conversar contigo, vem cá que eu quero te mostrar o que você ainda não viu, vem cá, porque eu reservei 7.000 joelhos que não se dobraram, vem cá, porque eu já providenciei um sucessor para o teu ministério, vem cá, porque até agora o que estava detido em Israel, eu vou liberar sobre a sua vida, e eu te quero mais ungido como rei de Judá e rei da Síria. Deus está dizendo a Elias, antes de você morrer, eu vou ampliar a tua tenda e vou aumentar o seu ministério, a sua chamada. Ei, líderes do avivamento, jovens do avivamento que estão crescendo nessa visão, Deus vai ampliar sim a tua tenda, Ele vai prosperar a tua unção e vai multiplicar o que Deus está colocando sobre vocês. Mas o fato é que Elias também é alma. E este é o momento que ele precisa se esconder. E eu pergunto, quantos aqui já não serviram na condição de Elias? Sabe qual é o problema, irmãos? Nós vemos a Bíblia muitas vezes como um romance. Nós vemos a Bíblia como um livro de constituição que revela os fracassos ou fraquezas dos nossos heróis. As pessoas muitas vezes olham a Bíblia como novela. Existe uma sensação que eles enfrentaram lutas de manhã, oraram de tarde e venceram à noite.
As lutas de alguns deles, daqueles homens, duraram anos. Nós, se sofrermos perseguição que Elias sofreu, a gente não aguenta, irmãos. A maioria de nós não aguenta ter pessoas nos criticando, falando mal de nós. A gente diz que não liga, mas liga. Estou nem aí para quem falar mal de mim. Não, mas fulano falou mal de ti. E o que foi que ele disse? Se a gente não está nem aí, para que a gente quer saber? Mas a gente fica interessado, porque a gente quer saber o que estão falando. Mas isso não é perseguição. Eu quero lhe dizer que isso é a mão de Deus. Eu conheço líderes que têm esposas que estão doentes, com depressão, com tristeza, com filhos em depressão, porque ficaram na caverna. Eu também sou alma, irmãos. Deixa eu te falar de um outro camarada pouco conhecido, ministro de louvor no templo de Jerusalém, nos dias de Davi, chamado pastor Asaf. Asaf surge no cenário de Israel num momento muito ruim. O Salmo 73 descreve a experiência dele. O reinado de Saul levou Israel a um nível espiritual muito baixo. O interesse por Deus havia se perdido. Quando Davi assume o trono, a primeira coisa que Davi faz é ir buscar a arca e trazer de volta para Jerusalém. Por quê? Por que ele fez isso? Porque Davi decide não reinar sem a presença de Deus. É triste ver um líder, um pastor, um líder de célula, que não percebe que o Espírito Santo já se afastou dele há muito tempo. Prega no automático, o culto foi aprendido. Então tudo está funcionando por causa que as engrenagens estão funcionando, mas o Espírito Santo não está lá. Saul viveu isso. Quando Davi assume o trono, ele vai buscar a arca e diz: a presença de Deus tem que estar comigo. Meu amado, meu líder, líderes do avivamento, meus pastores, não queira pastorear um dia sem a presença de Deus. Não deixe a presença de Deus ir embora. Vão para qualquer lugar, dê um jeito, só sai de lá quando a presença de Deus se manifestar na sua vida novamente. Moisés disse para Deus: se tua presença não for comigo, eu não saio daqui. Davi quer a presença no templo, Davi quer a presença de Deus em Jerusalém, traz a arca. E quando ele traz a arca, o livro de 1 Crônicas, capítulo 15, no verso 16 e 17, vai mostrar para nós que Davi organiza um culto em Jerusalém, estabelece líderes de louvor. E lá estava Asaf, descendente de Merari. E a palavra do Senhor diz que ele fazia parte da equipe dos meraritas, que cuidavam das coisas que eram sagradas no santuário de Deus. Asaf era crente, um homem de Deus. Dos salmos de Asaf eram cantados no culto de Jerusalém. Lá no Salmo 73, fala que Asaf é um ministro bem-sucedido, e ele começa a mostrar, quando Asaf diz assim: eu atentei para a prosperidade dos ímpios, e meus pés quase se deslizaram. Aí ele diz assim: e o meu coração se azedou. Diga isso: e o meu coração se azedou. O meu coração se amargou. Quantos aqui está assim? Coração amargo? Quantos de nós estamos azedados? Quantos de nós somos agressivos em nossas palavras e dizemos que Deus está exortando, quando na verdade, queridos, somos nós que estamos azedos por causa das angústias que nós sofremos? Confundimos exortação com brutalidade. E aí eu quero concluir dizendo que Asaf, no verso 20, capítulo 21 e 22, ele chega no templo depois de todo mundo, para não encontrar ninguém na entrada da igreja e nem na saída da igreja, e ele sai antes de terminar, para que ninguém fosse saudá-lo, porque ele estava tão mal, que ele nem queria se comunicar com as pessoas. Por que isso, pastor? Porque ele estava desviado. Ele chega a dizer: o meu coração estava embrutecido.
Não estamos falando de Saul, estamos falando do ministro de louvor da igreja. Por quê? Porque Asaf também aqui é alma. Davi Silva também tem alma. Pastor Noboiuco, pastora Samara também tem alma. Você que é líder aqui de uma geração, de uma célula, também tem alma. Nós não estamos aqui para procurar culpados, não. Viemos aqui para receber da parte de Deus unção para curar aqueles que necessitam. Nós precisamos nos cuidar, irmãos. Cuidar da nossa alma. Alguém tem que cuidar de nós, nos pastorear, pastor Noboiuque, nos dar cobertura. Alguém tem que nos ouvir. Uma vez eu peguei o avião para ter um gabinete com o apóstolo Maurício no avião, porque ele não tinha tempo para me ouvir. Eu comprei uma passagem para vir para São Paulo. Eu me lembro até hoje, para a cidade de Salto. Eu não esqueço, porque eu nunca tinha ouvido o nome de uma cidade de Salto. E a cidade era Salto. Até um apóstolo que é seu amigo, Horácio. Ele está aqui, não? Pois é. Eu fui lá, eu vim ali para ter um gabinete, porque eu precisava de uma palavra de direção. E o que você precisa? É alguém para lhe ouvir. Diga, eu preciso de líder para me ouvir. Sabe por quê, queridos? Porque nós não queremos revelar para ninguém as nossas fraquezas. Nós preferimos revelar uma fraca força do que uma forte fraqueza. E aí, eu estou lidando hoje com muitas pessoas que estão vivendo em colapsos. Precisamos de alguém para exercer autoridade espiritual sobre nossas vidas, paternidade espiritual sobre nós, e aí você nunca mais vai ficar solitário. Porque tem gente que não quer mais compromisso de cobertura. E quando você encontra, você nunca mais vai estar sozinho, porque você também é alma e você precisa de alguém. Amém? E aí, para finalizar, eu quero que você escute essa história. Eu li isso de um historiador que diz assim: os guerreiros antigos das lutas antigas, que duravam 10, 15, 20 anos, alguns homens iam para a guerra e quando voltavam, os seus filhos não os conheciam mais. Eles ficavam anos em batalha e naqueles anos de guerra, diz o historiador, eles não tiravam a couraça. Porque tirar a couraça colocava cada um deles em risco. A flecha do inimigo poderia traspassar sobre eles. E então, logo de todo aquele tempo, vinha inverno, vinha chuva, vinha sol, vinha terra, vinha sangue. Ele lavava o rosto, lavava as mãos, lavava os braços, lavava os pés, mas a couraça continuava lá. Terminou a guerra, eles venceram. Voltava para casa, a guerra terminou. Pode tirar a couraça, e o historiador diz que em alguns casos, haviam casos que quando eles tiravam a couraça, o indivíduo estava vestido com ela há tanto tempo, que ele suou, ele derramou sangue, tantas lutas, que a couraça já estava grudada no corpo. E quando ele puxava, vinha trazendo pedaços de carne. E em muitos casos o indivíduo tinha tanta sujeira dentro do seu coração, que já tinham vermes, da sua couraça, tinham vermes vivos dentro da sua couraça. Eu tenho uma prima que morreu de câncer. No dia que eu fui visitá-la, a filha dela estava tirando do seio dela, com uma pinça, alguns vermes que estavam vivos. E eu lembro que eu olhei e eu fiz isso que você fez, Samara. Eu não aguentava ver aquilo. Vermes vivos. E eles também tinham vermes vivos dentro da couraça, devorando eles vivos. E sabe o que acontece? Eles nem percebiam. Por que ele não percebia? Por causa do calor da guerra. Quando a gente está na guerra, irmãos, a gente não percebe muita coisa.
Eles não percebiam por causa do calor da guerra. Não dá tempo para coçar quando você tem um inimigo com a espada apontada na sua frente. Não dá tempo correr, não dá tempo fazer nada. Então, a coraça estava lá há tanto tempo, o verme estava lá devorando, mas o calor da batalha não impediam eles de prestar atenção. Eles não sentiam nem dores. O historiador diz que quando ele tirava a coraça daqueles homens, em alguns casos, tinham tanto verme no corpo do guerreiro, que ele estava muitas vezes tão infeccionado pelos vermes que estavam dentro do seu corpo. Agora preste aqui atenção, aquele guerreiro não morreu na guerra, não morreu pela espada do inimigo, mas morreu por causa da sua própria armadura. Quando eu li isso, eu nos vi, irmãos, eu vi a gente, eu vi muitos líderes, muitos pastores, muitos estão morrendo não por causa de pecado, de prostituição, por causa de adultério, não estão morrendo por causa de tudo isso que está acontecendo no nosso país, a corrupção, não por causa de vaidades, mas porque nunca tiraram a coraça. Nunca arrancaram do seu corpo a coraça para lavar, escondem suas feridas para que ninguém veja. A gente volta para casa, vence a guerra, vencemos as lutas, a prostituição, o adultério, vencemos as tentações, mas fomos feridos por causa da nossa própria armadura. E aí eu quero lhe convidar nessa noite. Tire a coraça. Deixe o seu egoísmo, você sabe quem eu sou? Deixe tudo isso de lado. Eu quero lhe dizer, queridos, que nós não precisamos disso. As feridas precisam ser cicatrizadas. O povo te aguarda para ver você sendo um vencedor na sua guerra, na sua batalha. Mas sabe quando isso vai acontecer? Diga: quando eu for curado. Diga: quando eu for curado. Fique de pé. Eu quero nessa noite que você tire a sua coraça. Diga: eu preciso tirar a minha coraça. Preste atenção aqui em mim, por favor. Eu gosto de Paulo quando diz: os meus membros guerreiam dentro de mim. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. Neste momento, Paulo, ele desce da plataforma, se mistura com toda a multidão e diz: eu sou igual a vocês, olhe para mim, nós temos as mesmas lutas, nós enfrentamos as mesmas guerras. Nós somos tão carentes de misericórdia, irmãos. Mas sabe o que é que me deixa triste, pastora Samara? Que às vezes nós celebramos o fracasso dos nossos irmãos. Fulano desviou, eu já sabia. Fulano caiu, tinha certeza. E quando nós fazemos isso, quando isso acontece, é sinal de que nós já estávamos fracassados há muito tempo. Há muito tempo. Quando eu me alegro com o fracasso de alguém, eu estou revelando o meu próprio fracasso. Peça a Deus nessa noite para lhe despir. Peça para que Deus lhe dê condição de se despir. Aquelas feridas que estão guardadas aí dentro de você, que ninguém nunca mexeu, que você nunca revelou para ninguém.
porque você não quer descer da plataforma. Peça a Deus que lhe ajude nessa noite. Já que você não quer falar para ninguém, fale para Deus. Tem coisas que estão guardadas aqui dentro de nós, irmãos, que nós nunca falamos para ninguém. Ninguém nunca tocou, ninguém nunca mexeu. Nunca falamos, nunca dizemos para um líder, para um pastor, para um psicólogo, para um psicanalista. Ei, o Espírito Santo precisa saber da tua boca que feridas são essas. Davi não queria reinar sem a arca do Senhor juntamente com ele, porque ele sabia que ele precisava da unção de Deus e da vida de Deus com ele. E você, desce da plataforma, fecha os teus olhos. Que ferida é essa? Que ferida é essa que você enxerga aí nessa noite? Tira a couraça agora. Não permita que os bichos venham lhe comer. Não permita que o fracasso, não permita que a desistência, a depressão venha roubar a unção que Deus lhe entregou, o chamado que Deus tem para você. O chamado que Deus tem para você é tão lindo, a unção que Deus tem para estender sobre a tua vida é tão maravilhosa. E você está aí com esse orgulho, com essa soberba, com essa prepotência, com essa desistência. Fale para Ele agora. A minha oração é que todos saiam deste lugar completamente livre, e até o final dessa conferência Deus faça coisas extraordinárias na sua vida. Mas você precisa começar essa conferência hoje, abrindo a sua boca e falando para o Senhor: que ferida é essa que está na tua alma? Abra a tua boca. Aquilo que te faz chorar, aquilo que te maltrata, aquilo que te causa dor, põe para fora nessa noite. Dá o grito da tua alma. Eu quero ouvir o grito da tua alma. Se desvencilhe de todos que estão aqui e coloque os teus olhos agora posto na ação do Espírito Santo. Espírito Santo, toca agora em pessoas neste lugar. Que essa palavra seja uma palavra que traga vida e cura. 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 Enfermidades tão mortais que estão guardadas dentro de nós há muitos anos. Tira a tua couraça nessa noite. Oh, Ramanaya Sheba Hanalabahas. Oh, Rabaia Chorebecanda Laia Sorebecanda Labalabas. Eu estou ouvindo pessoas chorando. Eu estou ouvindo pessoas quebrantadas. Mas eu preciso ver o toque do Espírito Santo trazendo uma real cura sobre a sua vida nessa noite. Abre a tua boca. Sim, abre a tua boca. Oh, Ramanaya Shera Nandalabalabala. Oh, Rababaya Shora Nandalabalabas. Oh, Rebecanda Labaya Sorebianda Lahanda Labecanda Labalaya Sora Labalabas. Isso. Deixa Ele te tocar. Permita que Ele te toque nessa noite. Permita isso, não tenha vergonha, não tenha medo. Não se preocupe com quem está do seu lado. Esse momento é teu e dele. Ele está aqui. Arranca essa couraça hoje. Coloca para fora o teu grito de angústia, o teu grito de dor. Isso vai te causar uma cura plena sobre tua vida.
Oh, raia sheba landa laia saralabas. Oh, ramanaia cheira lana lavaia choralabas. Vá sendo livre, isso. Oh, rabaia cheira landa lavaia choralabas. Saia dessa plataforma. Isso. Põe para fora. Põe o grito da tua alma. Aonde está o teu grito? Aí está a tua cura. Aonde está o teu grito? Aí está a tua dor. Seja livre. Oh, rabaedele, delaia soba, la 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 bas. Oh, rababaya shema na la la bas. Recebe a tua cura. Recebe o toque do Espírito Santo. Erga a tua mão direita ao céu e diga: Senhor. Erga a outra mão e diga: Deus. Diga: Espírito Santo, eis-me aqui. Arranca a minha coraça nessa noite. E se tiver alguma ferida, se tiver carne podre, se tiver algum bicho, arranca agora. Eis-me aqui. Toca na minha vida, me usa e me encha da tua glória. Oh, xarabalabalaia xaralaba. Oh, rabaia xoralabalabalabalabalabalabala. É santo, santo, santo. Oh, xaracatalabalabalabalabalabalabala. Tira a sua coraça e se renda a Ele. Oh! Você está preparado para a guerra? Você está preparado para essa luta? Diga: eu sou alma, mas eu sou homem de Deus. Diga: eu sou alma, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus. Levante sua mão direita e diga: Espírito Santo, eu não quero morrer como esses guerreiros, porque nessa noite eu quero receber o teu toque por completo. E ao toque de 3, você vai dar o grito da sua alma.
E nós vamos ser visitados por uma nuvem de libertação e de cura nesse lugar. 1, 2, 3. Seja livre, 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 livre. Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Aplauda, 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 aplauda. Com gritos, com gritos, com gritos de libertação, de vida, de cura. Mais alto, mais alto, mais alto. Continue, 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 continue. Mais, 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 mais. Seja livre, 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 livre. Curado, 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 curado. Terra e céu cantarão uma canção que se ouvirá declarando santo, e sua glória descerá sobre a terra, espalhará em uma só voz, cantando, te entronizando, diga: poderoso Deus, eterno, que há de vir em glória. Terra e céu cantarão vocês. E sua glória em Campinas se espalhará, quem crê, em uma só voz, cantando, entronizando, diga: eterno, que há de vir em glória. Santo, Santo, Ele é Santo. Deus eterno, que há de vir em glória. Será que você pode levantar as mãos bem alto e declarar: aleluia? Toda a terra ouça.
rasgaram sobre nós. Os céus se rasgaram sobre nós. E algo novo está vindo na nossa direção. E eu quero te dizer que Deus já começa uma grande mudança na sua vida. Você não sai daqui hoje como coitadinho. Você não sai daqui hoje como vítima. Você não sai daqui hoje como perseguido. Você sai daqui hoje um vitorioso em nome de Jesus. Se você crê, dê um brado de vitória ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. A mudança começa em nós. Nós veremos sim um Brasil melhor. Você verá sim a sua casa melhor. Você terá sim uma família melhor. Porque a mudança começa em nós.